Salve, fiel torcida corintiana, sextou, muita informação no timão, o mercado da bola do Corinthians está movimentado, hein? O Corinthians está negociando com o artilheiro do Ceará, destaque do Nordeste, Eric Pulga, pode ser aí o novo reforço do timão. E o Michael pode ficar livre no mercado. Será que Augusto Melo vai atrás? Tem informação sobre um meio-campista que pode estar chegando também. Olha, tem muita coisa bacana nesse vídeo, então fica até o final para você ficar bem informado sobre o mercadão do Timão, tá bom? Mas antes da gente ver, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal e se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva e o Cereto atualizando pra gente todas as novidades do mercado da bola, hein? Tem muita coisa acontecendo, fiel. Dá só uma olhada. Vai voltar a falar. Corinthians que tem interesse na contratação de Eric Pulga. O Corinthians se interessa por Eric Pulga, atacante do Ceará. O Corinthians para o segundo semestre, já que a janela de transferências abre no dia 10 de julho. Diretoria e comissão técnica do Corinthians veem a necessidade de reforçar o elenco e já definiram as prioridades para a janela de transferências que abrirá no mês de julho. O ataque é uma das principais prioridades. O Corinthians quer reforçar o seu ataque e o Eric Pulga surge como uma oportunidade. O Corinthians planeja contratar pelo menos mais um ponta direita e também um ponta esquerda. No caso, o Eric Pulga é ponta esquerda. Ele é atacante do Ceará, jogador tem 23 anos e tem contrato com o Ceará até 2025. A diretoria corintiana fez uma consulta sobre as condições para ter o atacante e foi informada que ele custaria em torno de 15 milhões a 20 milhões de reais. Ainda não houve a formalização de uma proposta. O empresário do Eric Pulga é o Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo, ex-zagueiro do Corinthians, que saiu no início do ano. E saiu depois de uma confusão danada, não havia assinado o contrato e acabou saindo do Corinthians. Mas o Corinthians fez as pazes com o empresário do jogador e, portanto, o Eric Pulga pode ser reforço do Corinthians para o segundo semestre. Jogador que interessa a equipe corintiana. Além de um atacante, o Corinthians deseja também contratar um jogador de meio de campo. O interesse já existia no começo do ano e cresceu com a lesão do Maicon e a possibilidade da saída do Paulinho, que segue sem acordo para renovação contratual. Dificilmente o Paulinho vai continuar no Corinthians. O Corinthians está em contato com o meio-campista Hernani, que tem 30 anos e pertence ao Parma da Itália. No começo do ano, o Corinthians tentou a contratação do Hernani, mas não teve sucesso. E agora o Corinthians tenta novamente a contratação do jogador que tem 30 anos e pertence ao Parma da Itália, o Hernani, meio-campista do Parma, que passou também pelo Atlético Paranaense. Hernani é um jogador que interessa a equipe corintiana. Portanto, as duas posições, o Corinthians precisa de jogadores para o ataque e precisa também de jogadores para o meio de campo. E vai tentar se reforçar no início da janela, na janela de transferências que começa agora no dia 10 de julho. E o presidente Augusto Melo vai viajar agora para Londres, viaja no início da semana para Londres, onde vai conversar com o pessoal da Emirates. O Augusto Melo nega esta informação, mas ele vai conversar com o pessoal da Emirates na tentativa de vender o nome do CT do estádio. O Augusto Melo viaja também para ver a final da Liga dos Campeões da Europa, mas vai debater assuntos pertinentes ao Corinthians. No cronograma da viagem, então, consta uma reunião com representantes da Emirates dos Emirados Árabes Unidos. A ideia é fazer um primeiro contato para estreitar relações
visando possíveis parcerias no futuro. A Emirates tem interesse em expandir o seu mercado no Brasil. Neste momento, a empresa opera somente nos aeroportos de Guarulhos e do Galeão, em São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Ainda não há qualquer tipo de acordo desenhado entre as partes envolvidas. A aproximação do Corinthians com a Emirates foi noticiada primeiro pelo Samir Carvalho do Café do Setorista e confirmada pelo canal do Cereto. Um dos possíveis caminhos para a relação é a venda dos naming rights, direitos de nomeação do CT do Dr. Joaquim Grava, onde treina a equipe profissional do Corinthians. O produto é visto como uma fonte de renda impactante aos cofres do Timão. Outra possibilidade seria a venda ou a revenda do nome do estádio, né? O Corinthians poderia revender o nome da Neoquímica Arena. A multa para revenda do nome do estádio é de 130 bilhões de reais, se o Corinthians quiser revender o nome do estádio neste momento. O Augusto Melo vai aproveitar também a viagem na Inglaterra para conversar sobre a possível venda do Wesley. O Corinthians tem muitas propostas pelo Wesley, principalmente propostas do futebol inglês. O West Ham foi o time que fez a primeira proposta para o Wesley, o Borussia Dortmund do futebol alemão também fez proposta, o Atlético de Madrid também tem interesse. São propostas que o Corinthians vai analisar, vai avaliar, vai analisar para saber se vende o Wesley ou não. Mas o Augusto Melo tem dito que só vende o Wesley por 30 milhões de euros, pelo menos por 30 milhões de euros. Mais do que isso, menos do que isso, o Corinthians não vai vender o jogador. Outras informações do Corinthians a respeito do Carlos Miguel. O empresário do Carlos Miguel já foi chamado pelo Augusto Melo, já foi convocado para tentativa de renovação de contrato. O contrato do Carlos Miguel vai até 2025. A multa dele nesta temporada, se ele sair nesta temporada, é de 50 milhões de euros. Até o final do ano, a multa é de 50 milhões de euros. No ano que vem, a multa cai para 4 milhões de euros. Por isso, a preocupação da direção do Corinthians em tentar renovar o contrato o mais rápido possível com o Carlos Miguel, estender este contrato. Afinal de contas, agora ele é o goleiro titular absoluto do Corinthians no lugar do Cássio. Outra informação que diz respeito ao Corinthians é sobre o Gabigol. O Corinthians está de olho no Gabigol, mas está só na paquera. Ao contrário do início do ano, quando o Corinthians esteve muito interessado no Gabigol, dessa vez o Corinthians espera para saber o que vai acontecer entre o centroavante do Flamengo e o Flamengo, né? O Gabigol, que foi punido pelo Flamengo por ter vestido a camisa do Corinthians, o Corinthians está monitorando a situação para saber se o Gabigol vai permanecer no Flamengo ou não. Se não permanecer no Flamengo, é bem possível que o Corinthians converse com o Gabigol para tentar o jogador como centroavante do time para a próxima temporada. Dificilmente seria para esta temporada, a não ser que o Gabigol também deixasse o Flamengo já na metade deste ano, na janela de transferências. A verdade é que o Corinthians busca reforços para esta janela de transferências. Busca jogadores para o meio de campo, busca jogadores para o ataque. O técnico Antônio Oliveira já deu uma lista de reforços para a direção do Corinthians e o Corinthians está em busca dessas contratações. Salve, fiel torcida corintiana, continuando agora com as informações do Corinthians e dá só uma olhadinha nessa informação que o jornalista Bruno Andrade, né, trouxe nesta sexta-feira, dia 24 de maio, fiel. O Al Hilal está aí cogitando negociar o Michael. Isso porque eles querem se livrar aí de alguns estrangeiros da equipe saudita. E isso, o Michael aí pode ser negociável, pode ficar livre no mercado. Bastou essa informação aí para diversos torcedores do Timão já marcarem o Augusto Melo para ir aí, quem sabe, fazer um monitoramento e ir atrás do jogador que tem 28 anos, é novo ainda, não é tão velho, foi tratado aqui como, saiu muito bem do futebol brasileiro, jogando muito no Flamengo, né? Está lá, Michael, ele possui contrato até 30 de junho de 2025, mas o Al Hilal está decidido aí em negociar o jogador na metade do ano, né? O Michael
tem 2 anos no mundo árabe, tem 20 gols, 15 assistências e 101 partidas disputadas com a camisa do Al Hilal. E o jogador, ele vem jogando, né? Ele vem entrando nas partidas lá no Al Hilal, né? Jogando ao lado do Malcom, né? O time do Neymar também. O Neymar tá machucado. Então, o Michael vai ser aí negociado na metade do ano, né, fiel? E aí, torcedor do Timão, vale a pena o Michael nessa equipe do Corinthians? Eu acho que seria uma boa para o Timão, hein? Corinthians que tá carente de pontas, né? Só tem o Wesley. E o Romero não dá nem pra falar que ele é um ponta daqueles, né? Ele tá mais lá pra marcar, né? O Michael vai pra cima, é um atacante nato, ó. Tem 28 anos, né? Uma idade tanto avançada. Falo ainda que tá na flor da idade. Então eu acho que caberia como uma luva nesse time do Corinthians, né? Pelo menos iria ajudar muito, né? Ia ter mais peças para o Antônio Oliveira aí poder substituir, deixar uma equipe bem mais competitiva, né? E o Corinthians precisa de um time mais competitivo para essa temporada. Então vamos ver aí se a diretoria vai se mexer. O Al Hilal já abriu aí, aceita negociar o Michael para dar lugar aí a um outro jogador. Então é essa notícia, fiel. Tomara aí que o Augusto Melo pelo menos sonde, tente. Não sei que é difícil, é um jogador caro também, é muito valorizado, então não vai ser barato essa operação se acontecer. Então o Corinthians tem que agir com cautela e com cuidado, mas que seria uma boa contratação, seria. E para vocês, seriam também uma contratação excelente do Michael? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários, é muito importante, né? Muito obrigado, bom final de semana para vocês, sextou, né, fiel? Deus abençoe a família de vocês, bom final de semana, muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!